Abram as câmeras, por gentileza. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Henrique. Gostaria que os demais abrissem as câmeras também. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Tudo bem, Fabiane? Professora, eu estou com um probleminha na internet. Se eu abrir a câmera, vai cair tudo. Eu já tentei abrir antes, não Tá tá bem. ruim. Ok, Graziela. Obrigado. Boa noite, Lauro. Tudo bem? Boa noite. Tá bem. Muito bem. O pessoal está chegando ainda, mas de qualquer forma, vamos iniciando o nosso encontro, dia 3 de setembro. Mais um encontro da nossa disciplina de gestão de pessoas. Sempre no início, fazemos algumas reflexões de forma mais ampla, né? Trazemos, por vezes, algumas reflexões sobre experimentos, sobre experiências, sobre pontos de vista. E hoje eu quero provocar nesse início, depois nós vamos, claro, que retomar os nossos conteúdos da matriz, do plano. Mas hoje eu trouxe um capítulo do livro que já foi lançado há bons anos. Não é tão recente assim. É um livro da área de negócios, da área de ciências sociais, escrito por Jack Welch. Jack Welch foi, eu digo porque ele não está mais na ativa, né? Mas enfim, foi um dirigente, um CEO de algumas empresas. Particularmente na GE, ele teve uma trajetória muito destacada. Ele pegou uma empresa, um grupo quase quebrado e, né, reergueu aquele grande grupo. E por conta desta atuação dele, ele passou a ser muito, muito respeitado no mundo dos negócios. E ele lança o livro Paixão por Vencer, do Jack Welch. É um livro interessante para quem é da área dos negócios, para quem era da área da gestão. Ele é muito importante, mas independente disto, se você é de outra área, mas gostaria de algumas reflexões sobre formas de conduzir eventualmente um negócio, e também sobre aspectos relacionados a relacionamento interpessoal, relações humanas, é um livro que traz um bocado de provocações, eu diria. Provocações acerca disso. E tem um capítulo que ele fala sobre liderança. Liderança sempre é um tema muito, né, instigante, nunca se esgota. Eu diria que liderança nunca se esgota, porque a liderança... existem várias teorias sobre liderança, mas a teoria que se coloca assim como mais consistente e mais aceitável no mundo das organizações é aquela que vê a liderança sob o aspecto da contingencialidade, sob o aspecto das circunstâncias, né? Então, existem diferentes teorias sobre liderança. Todos nós, em alguma medida, em alguma circunstância, em alguma situação, exercemos influência sobre outros, nos mais diferentes ambientes e situações. No ambiente organizacional, por vezes, vamos ter equipes que estarão sob nosso comando, né? Na nossa empresa, na nossa pequena empresa, numa grande corporação, no nosso departamento, enfim. Mas liderança diz respeito a essa capacidade de influenciar o comportamento de outras pessoas.
Fazer com que as pessoas realizem determinadas ações estabelecidas como metas, como propósitos, como objetivos, realizem de bom grado, de boa vontade. Esse é talvez o conceito, né, mais aceito atualmente quando se fala em liderança. Fazer com que as pessoas sigam determinado caminho, realizem determinadas ações em busca de propósitos e objetivos estabelecidos de bom grado, com boa vontade. Isso é separar, né, a execução de uma tarefa, porque eu preciso, manda quem pode, obedece quem precisa, e coloca num outro nível de relação entre líder e liderado. Existe uma compreensão, um entendimento, e as pessoas, sim, fazem de boa vontade e não sob pressão. Tá bem, então, liderança, vamos imaginar que tem esse conceito. O Jack Welch fala sobre estilos de liderança, sobre tipos de líderes, e fala sobre tipos de colaboradores, de funcionários, de pessoas em geral, dentro dos ambientes organizacionais. E ele cria um quadro que eu vou projetar aqui para vocês, que é um quadro só me confirmem se vocês estão enxergando ele. Estão enxergando ele? Ainda não. Agora sim. Apareceu? Tá. Deixa eu só voltar aqui que tem gente querendo entrar na sala. Vocês seguem vendo o quadro? Sim, né? Sim. Tá. Então, o que o Jack Welch traz para reflexão e que eu quero, então, nesse primeiro momento da conversa de hoje, né, vou repetir sempre no primeiro momento das nossas aulas, eu vou trazer algo mais amplo e depois a gente foca naquilo que está estabelecido no nosso plano de ensino. O Jack Welch fala sobre estilo de trabalhadores, colaboradores e lideranças dentro das empresas. Ele classifica todas as pessoas em 4 grandes grupos. Existem as pessoas que têm valores, que os seus valores são valores alinhados, próximos, tem uma afinidade muito grande com os valores pregados pela organização. E estas pessoas têm estes valores alinhados e, mais do que isso, estas pessoas possuem um bom desempenho. Isso é um grupo de pessoas dentro dos ambientes organizacionais. Existe um grupo de pessoas que não tem os valores não são bons valores, os valores não são alinhados aos valores que a organização, que a instituição oferece. E, além disso, estas pessoas possuem um mau desempenho. Esse é um segundo grupo de pessoas que encontramos nas empresas. E dos 4 grupos que ele diz que encontramos, o terceiro diz respeito às pessoas que possuem bons valores, que estão alinhados àquilo que a filosofia, a cultura organizacional compreendem, aceitam, praticam e, apesar disto, possuem um mau desempenho. É um terceiro grupo. E o último grupo é das pessoas que têm valores desalinhados, desajustados, não estão, né, alinhados aos propósitos da empresa, mas possuem um ótimo desempenho, bom desempenho. Então, capacidade de realizar
tarefas, as atividades, competência, conhecimento, domínio e resultado diz respeito a desempenho, certo? Desempenho é isso. É a capacidade das coisas, de fazer as coisas, os resultados que tu vai apresentar, as tuas competências, os teus domínios, as tuas habilidades. Isto diz respeito ao teu desempenho. E as coisas que tu acredita, a maneira com que tu, né, compreende que precisa atuar, os teus princípios, os teus valores, essa outra dimensão estabelecida. Pergunto, agora eu quero ouvi-los. Me digam. Como ele sugere que nós temos nas empresas estes 4 tipos de pessoas, se vocês fossem, recebessem a responsabilidade, a atribuição de fazer uma avaliação de desempenho e encaminhamentos para melhorar o desempenho da empresa como um todo, para melhorar os resultados da empresa, para melhorar a empresa. E fizessem, né, uma avaliação do desempenho, uma análise do corpo funcional da empresa e identificassem realmente esses 4 grupos. Uma vez que mapearam, fizeram a avaliação do corpo funcional, mapearam e enxergaram a existência desses 4 grupos, o que vocês fariam, o que vocês proporiam para cada um destes 4 grupos? Vocês acham? Vamos lá. Primeiro grupo. O que vocês fariam, se é que fariam, né, com o primeiro grupo que reúne, vocês listaram por uma série de critérios, entrevistas, processos de análise, avaliação e tal, entenderam que tem um grupo de pessoas que está ali no primeiro quadrante. Estas pessoas têm bons valores, os valores muito alinhados a nós, e têm um bom desempenho. O que nós fazemos com estas pessoas? Quem comenta? Quem dá uma opinião? Professor, Oi, na minha Henrique. opinião, esses com bons valores e bom desempenho, eu acho que só seria valorizar o funcionário. Não teria muito mais que... Valorizar o funcionário. Nós não podemos perder estas pessoas, né? Estas pessoas são preciosas, concordam? Fala, Fábio. De acordo com o que o colega falou ali, o Henrique, eu acho que a questão tá ali, né, de o reconhecimento, como ele falou, a valorização, e continuar esse trabalho de motivação exatamente para que eles continuem desenvolvendo, né, as atividades, tendo um bom desempenho, né, e manter esses valores, né, sendo exemplos aí daqui a pouco até para influenciar demais colegas. Legal. Sim, é isso aí. Reconhecimento, valorização, olha, cuida deles, carrega eles assim, cuida muito deles. É o que tu tem de mais precioso na tua empresa. E estas pessoas acreditam no que tu acredita. Essas pessoas vivem os valores da tua empresa, compreendem e vivem a cultura organizacional. E essas pessoas são também, mais do que isso, competentes, são bons, dão resultado. Quer mais do que isso? Cuida deles. Cuida deles. Não descuida deles. Tu não pode perder essas pessoas. Perfeito. Do lado, ainda na parte superior, tem o oposto. Aqueles que não compactuam com os valores que tu vive e tem mau desempenho. O que a gente faz com estes? O que a gente faz com estes? Quem dá uma opinião aí? Quem é que dá uma opinião? Temos 38 pessoas na sala. Vamos lá. Só abrir o microfone. Não vai dar choque, não vai acontecer nada. Só abrir o microfone e falar.
que a gente faz com pessoas que não estão alinhadas aos valores da empresa e não têm bom desempenho, tem mau desempenho? Sugere uma demissão, ou são chamados para ver se melhora, ou demissão, não tem o que fazer. Se tu não se adequar à empresa, qualquer empresa não vai querer ficar com um funcionário assim, né? Que não está me agregando em nada. Passa no departamento pessoal lá. Passa lá. Infelizmente. Manda pro DP. Fábio. O que tu acha, Fabiane? Eu acho que, né, tu está trabalhando ali com colaboradores que não estão tão comprometidos ou que talvez ainda não conseguiram entender os valores, né, da empresa. Então, eu acho que tem muito também da liderança em tentar trabalhar primeiro e fazer esse alinhamento de valores, que é aí a questão da inspiração do líder, né, de tentar inspirar, desenvolver. Sim, legal. Acho que agora, então, para a gente pensar sobre o que vamos fazer com estes 3 grupos, os primeiros a gente viu que a gente tem que cuidar muito deles. Mas para a gente decidir o que nós vamos fazer com esses 3 aqui, a gente tem que, então, pensar exatamente qual é a diferença entre um colaborador que compartilha de valores, né, que tem os mesmos valores que os nossos, e um colaborador que não está com um desempenho satisfatório. Quando uma pessoa não está com um desempenho satisfatório, o que a gente faz? Manda para a rua? Demite? Depende, né? Mas, a princípio, a gente precisa acreditar que, bom, ninguém nasce sabendo, né? Ninguém está pronto, aliás, nunca estaremos prontos, né? Por que nós estamos aqui, né? Por que sempre estamos buscando aperfeiçoamento e cada vez mais temos mais necessidade de buscar? Então, a questão do desempenho, bom, vamos ver o que é preciso para tornar essa pessoa, né, melhor capacitada ou ter melhores condições para aumentar o seu desempenho. Dauana. Boa noite. Essa questão de valores versus desempenho, né? Eu acredito que mudar os valores de uma pessoa é algo mais difícil. Não digo que seja impossível, né? Mas, que minha colega comentou ali, a questão de um líder inspirador e tudo mais pode auxiliar nisso. E eu vejo desempenho mais como algo daqui a pouco operacional, realmente, né? Processos bem elaborados, procedimentos, instruções de trabalho, treinamento, preparação, poderiam auxiliar no desempenho, nesse sentido. Legal. Então, a Dauana acha que modificar valores é um desafio bem maior do que aperfeiçoar, né, habilidades, competências e, por consequência, melhorar desempenho. O que vocês acham do que a Dauana falou? Concordam? Concordam com isso? Dauana, essa é exatamente a visão e o entendimento do Jack Welch, mas ele é taxativo. Ele deixa bem claro que desempenho, sim, é possível melhorar. Agora, a questão de valores, isso é diferente. Se tu tem pessoas que têm valores distantes dos teus, né? Não vamos nem entrar no debate aqui do certo e do errado. Mas se os valores realmente eles não são alinhados aos teus, tu tem um problema. Então, quando tu tem um colaborador com maus valores e mau desempenho, Daiane, tu tá certo. Sinto muito, mas pode passar lá no DP e boa sorte na próxima, porque aqui não tem mais lugar.
porque tem maus valores, não está alinhado com o que a gente quer, ele não acredita no que a gente acredita, ele vai atrapalhar. Ele não só vai causar problemas, né? Não melhorar o desempenho dele, como vai causar problemas. Bons valores estão conosco, mas tem mau desempenho, treina, dá um curso, capacitação e tal, e vamos investir nessas pessoas porque elas estão conosco. Então, sim, bons valores e mau desempenho, nós estamos precisando capacitar eles, como disse a Dawana. E, por fim, maus valores e bom desempenho. Esse é o problema. E sobre isso, o Jack Welch, né, desenvolve toda uma teoria. Porque estes que não estão alinhados conosco, mas que possuem um alto desempenho, é muito difícil tu desligar eles. Estas pessoas permanecem nas empresas, porque elas entregam resultado. E enquanto estão entregando o resultado, né, bom, tá bem, segura, vamos aguentar, vamos tolerar algumas coisas, vamos, enfim, mas olha o resultado, ele é melhor do que todo mundo. E aí vão mantendo estas pessoas por conta do resultado. Vocês acham que nós temos que manter essas pessoas por conta do resultado, Dawana? Porque, olha, o resultado destas pessoas que são classificadas ali naquele quadrante, ele é muito superior a muitos outros que estão na empresa. Eles entregam muito resultado. Não é assim, né? Eles são mais ou menos e os valores, né? Tem uma coisa assim de caráter, de moral e tal, que não bate. Não é só isso. A questão é que eles são muito produtivos, mais do que os demais. O que a gente faz com eles? Teoria do Jack Welch. E que eu gosto sempre de trazer para a gente refletir. O que tu ia falar, Dawana? Essa questão de maus valores e bom desempenho, já trabalhei em uma empresa que passei bem por esse ponto, onde tinha uma pessoa no time com um desempenho excelente, com valores não tão adequados ali para o entendimento da equipe, mas como no momento ela, digamos, essa pessoa, ela se sobressaía e contribuía muito com o resultado, ela foi se mantendo. No momento que o desempenho caiu, aí sim ela foi retirada do time. Mas enquanto ela segurava o resultado da equipe ali, a gente teve que aprender a conviver ali, digamos assim. Isso é interessante. Mas também tinha o ônus da desmotivação da equipe, no sentido de uma laranja podre no cesto, né? Esse é o ponto. Quer dizer, o dia que ele saiu ali naquele quadrante, passou para o outro quadrante lá, maus valores e o desempenho já não era mais um desempenho superior, bom, aí não tem o que fazer, vamos aproveitar a situação e desligar. Tinham que ter desligado antes. Porque tu tocou no ponto. Está entregando resultado e muitas vezes aparece o resultado para ele, mas não se percebe, às vezes é difícil tu mensurar, tu ter uma clareza objetiva do quanto é o reflexo no clima, como tu disseste, do quanto isso representa no clima e, por consequência, na vontade, no entusiasmo, no compromisso, na motivação das pessoas. Então, isto que estas pessoas acabam gerando nos ambientes tem um custo muito grande. Mas em termos de desempenho, muitas vezes o que a gente tem são números objetivos, e aqueles números objetivos de resultados, de vendas, de metas e tal, eles se destacam. E o que é subjetivo, que é o impacto no desempenho de outros, no clima, né, e em uma série de outros aspectos, isso muitas vezes é difícil de mensurar. O que o Jack Welch sugere é demite também. Não tem, né, buscar uma alternativa. Para o Jack Welch, quando se tem pessoas
distantes dos valores, não tem espaço na nossa empresa. É para se pensar, nós, como eu sempre digo, né, teorias e tal, pontos de vista, mas tem argumentos interessantes, consistentes, né? Não é uma verdade absoluta, até porque pessoas, né, são diferentes, e tu avaliar essa questão assim do desempenho e dos valores, tu tem que considerar que tu vai ter níveis diferentes, níveis distintos. Tu saber exatamente a partir de que ponto tu tem uma pessoa que está alinhada aos teus valores ou não, né? Tu classificar eles dentro destes quadrantes, aqui nós olhando na matemática ali, né, classificar, mas não é tão simples tu classificar as pessoas assim. Tu dizer que essa sim tem... Talvez desempenho seja mais, né, porque o desempenho tu vai medir o resultado, né, tu vai medir alcance de metas e tal. Talvez seja uma questão mais objetiva. Mas a questão de valores, às vezes, tu tem tem uma dificuldade maior em mensurar. Então tem que ter muito cuidado nessa classificação. Mas quando tu identifica, é o que a Dawana disse, é uma laranja podre no cesto, né? Usando essa analogia conhecida, né? Vai estragar, vai prejudicar o ambiente, vai prejudicar outras pessoas. Então é isso. Que fique para reflexão aí nas nossas, né, nesse olhar para as pessoas que compõem os nossos ambientes. Pensemos bem, às vezes temos pessoas que entregam muito resultado, que são muito bons e vão se mantendo nas empresas. Pensem sobre os prejuízos não mensuráveis. Pensem sobre os prejuízos que estão acontecendo e que são difíceis de perceber, de enxergar, de pontuar, de quantificar, mas saibam que eles existem. E, por conta disso, talvez vocês tenham que oferecer a essas pessoas uma oportunidade de procurar um outro lugar numa outra empresa, porque ali não é o lugar deles. Meio complicado dizer isso, né, numa cadeira assim de gestão de pessoas, que a gente imagina que vai estar sempre, né, acreditando nas pessoas e tal. E eu acredito, sim, né, que a gente possa... Eu acho que a primeira fala que foi da Fabiane, né, é nesse sentido, né, de sim acreditar, né, de daqui a pouco um líder com essa capacidade, mas que nós temos, na verdade, uma carência muito grande de pessoas com esse perfil que tu idealizou, né, Fábio, de inspiração, né? Esses realmente são os nossos, a nossa principal referência de líder, aqueles que nos inspiram, que nós seguimos, né, porque acreditamos em absoluto no que eles pregam, no que eles dizem. Mas a gente sabe que isso não é uma situação comum nas empresas, né? E aí tu avalia, né, essas questões mais relacionadas a comportamentos, né, a crenças. Fala, Fábio. E até eu acho que demora um pouco, né, Sor, para se ter, porque tu coloca ali um colaborador a dividir um espaço com os demais que já estão alinhados, né, estão se adaptando, recebendo, né, treinamentos, até tu identificar, como a Dawana disse, né, depois dentro do setor, né, no dia a dia que tu começa, né, eu acho então que leva um tempo. É bem difícil, né, quanto talvez líder mesmo, né, e colegas, né, ter essa relação. Sim, mas tu diz leva um tempo no que diz respeito... Nos maus, para identificar maus valores, para né? identificar, sim. Porque tá contratando a pessoa, né? Às vezes vende, né, o melhor e tu compra, né? Aquele colaborador que tu tá realmente buscando no mercado, né? Porque são pessoas que tu, né, tipo, a colega da Dawana, digamos ali o exemplo, né, foi contratada. Né? Então, tipo, no dia a dia, acho que é difícil até chegar nesse momento de identificar, né, os maus valores. Sim.
Por isso, mais uma vez, aquilo que nós estamos aí estudando, né, no momento, que é a questão do recrutamento e seleção que a gente falou semana passada. Mais uma vez, né, tu sair daquela análise mais superficial, mais fria, em cima de experiência, de números, de resultados e tal, né, de testes técnicos e ir além, tentar identificar um pouco mais, né, dos princípios desta questão, assim mesmo, né? Quais são os princípios, quais são os valores que tu vive? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. E, né, por conversas informais, mas existem sim formas de a gente buscar identificar isso, né? E isso é preciso. Agora, depois que a pessoa está lá dentro, realmente, e muitas vezes a gente vai relevando estes aspectos porque ele está entregando resultado. Não, tá bem, e vai aceitando, né? Legal. Vamos falar um pouco, fazendo o gancho, então, sobre o tema que estamos trabalhando. Deixa eu parar aqui a apresentação. Voltando. Então, vamos recuperar o que... Bom, relatório virtual termina hoje, né? Estão sabendo, né? Espero que todos já tenham lá respondido, preenchido. Quero mais uma vez deixar claro, preciso de um tempo aí, né, mas eu vou fazer aquela avaliação. E sim, vou fazer uma avaliação considerando a participação de vocês aqui, tá? A participação de vocês nos TDEs, isso eu disse desde o início. O instrumento de avaliação que vai receber a nota é 1, mas aquela nota ela vai trazer, né, um olhar um pouco mais amplo do que propriamente apenas aquela resposta. Que fique claro. E quem não respondeu ainda, por favor, hoje encerra o prazo do do relatório virtual 1. Na semana que vem já abre a objetiva. Então, sejam atentos à questão dos prazos e dos instrumentos de avaliação. Fala, Thalita. Eu quase esqueci, professor. Eu achei que eu já tinha feito, né? Eu fiz, mas tinha salvo no Word. Eu já vou lançar, ainda bem que era até hoje, porque as TDE eram até quinta, né? Eu tinha esquecido completamente dessa questão que tinha lá para responder. Eu acho que é importante, assim, vocês sempre darem uma passadinha ali nas salas e tal, darem uma olhadinha nas atividades. Sim. Eu ordeno de uma forma, né, tenho uma orientação assim para seguir determinado padrão e tal, mas nem sempre aquilo que me é claro pode estar claro para todos, né? Então, às vezes estão em blocos distintos as avaliações, as aulas gravadas estão em um bloco e tal, aí a gente se atém a determinado bloco em função do TDE, a coisa assim, e as avaliações estavam lá no bloco mais acima. Então, a gente pode... Por isso é importante ter né, a noção das datas e tal. Em função das notas, que nem esse trabalho e a avaliação seguinte vai ser postada na P1? As duas junto? Isto. A objetiva 1 mais o relatório virtual forma a P1. Tá. A objetiva vai abrir a semana que vem. Não, Sim. agora, dia 10. Semana que vem, isso aí. E fecha dia 15 daí. Isso eu já olhei antes. Isso. Para não se passar nas datas de novo. Isso aí. E temos... Eu acho que temos um TDE agora para hoje, né? TDE do dia 3 de setembro. Mais uma vez, vamos falar sobre técnicas de recrutamento, tá? Semana passada a gente conversou um pouco, mas a ideia do TDE
é a gente trazer para a vivência, né, de cada um. Então, trazerem alguns depoimentos sobre técnicas de recrutamento que vocês tenham vivenciado, tenham participado e tal, tá? Quero já introduzir os próximos subsistemas. Nós temos o subsistema, então, agregar, que é esse que a gente está falando, que ainda tem o TDE iniciando hoje, que diz respeito a trazer as pessoas certas. O subsistema agregar tem esse propósito, tá? É o que a gente tem conversado nesses últimos encontros. Ele é o primeiro, e lembrem que eu já falei sobre isso, ele é o primeiro e mais importante. Se tu começar mal, tu vai ter problemas lá na frente. Se tu não recrutar e selecionar os mais alinhados, se tu não recrutar e selecionar as pessoas certas, né, tu vai ter dificuldade depois nos outros sistemas, né? Tu vai ter problemas em todos eles. Então, o primeiro, agregar, precisa ser, sim, concebido da melhor forma possível. Quero, antes de passar para os sistemas aplicar e recompensar, trazer um outro livro aqui que eu vou começar a, quando possível, provocar vocês também. O livro é chamado Mitos do Ambiente de Trabalho, do Adrian Furnan, e esse livro, ele fala sobre algumas crenças que nós temos sobre o mundo das empresas, o mundo corporativo, e que ele quer, né, provocar e muitas vezes dizer, olha, é mito, isso é mito, a realidade não confirma isso. Vou trazer um exemplo e até para a gente retomar, porque isso aqui a gente já discutiu aqui, numa outra oportunidade. Um dos mitos, eu selecionei até alguns, mas eu vou aos poucos trazendo os nossos encontros nas nossas aulas. Um dos mitos fala em criar um ambiente de escritório no estilo Google tornará o pessoal mais inovador. Nem sempre ele vai confirmar que seja isso mito. Ele traz um conjunto de crenças, de discursos contemporâneos. Olha, isso aqui é o que mais se ouve hoje no mundo empresarial, né? Aqui os novos formatos, a forma com que nós temos que organizar os espaços e tal. Lembrem que tivemos aí uma reflexão sobre os modelos, lembram? Os modelos, né? Modelos mais rígidos, modelos mais liberais e tal. Mas ele traz como um discurso, uma narrativa de que um ambiente de escritório dentro desta forma, né, mais recente que o Google inseriu, entre outros, acho que eu já comentei com vocês, lá no Vale do Silício a gente anda pelas empresas e elas têm esta característica, né? São empresas assim com uma dinâmica muito diferente, com um ambiente muito diferente, despojado, né? Sem as repartições, sem as divisórias. São espaços muito amplos, muito amplos. As pessoas todas se enxergam. Não tem divisória, não tem sala fechada, não tem porta, não tem nada. E são espaços mais despojados, mais descontraídos. A gente já conversou também, tem empresas que têm salas de jogos, tem espaços assim para descanso, para recreação e tal. Estes ambientes fazem com que as pessoas apresentem resultados mais inovadores. Vocês acham que esses ambientes são
mais favoráveis ou não? Vai ficar a pergunta no ar, porque, na verdade, nós hoje não vamos falar sobre isso. Vai ficar para a semana que vem. Hoje já falamos sobre o Jack Welch e os profissionais que têm valores alinhados ou não, e os profissionais que são competentes ou não. Para a próxima semana já fica aí para vocês irem refletindo o quanto ambientes como o Google permitem as pessoas serem, favorece a inovação. Vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema aplicar e recompensar. Quem é que trabalha numa empresa que tem muito claro, instituído, publicizado um plano de carreira, um plano de cargos e salários? Quem daqui da sala trabalha em alguma empresa que tem isso bem claro e instituído? Dawana, conta um pouquinho, então, como é que é na tua empresa esse plano? Como é que funciona isso? Como é que vocês têm conhecimento? Como é que a empresa torna público isso? Como é que a empresa construiu isso? Se foi uma construção conjunta? Enfim, fala um pouquinho. E por favor, todos os demais também que tiverem alguma experiência atual ou já vivida, na sequência contribuam. Fala, Dawana. A questão da formalização do plano, eu não sei a origem, né, porque eu não estou há muito tempo na empresa. Não sei se foi uma construção em conjunto, se é algo assim, mas acredito que seja bem de muitos anos, tá? Porque tem pessoas, muito fácil encontrar pessoas com 30 anos, 20 anos dentro dessa empresa. Eu estou iniciando agora como funcionária efetiva, tem em torno de 3 meses, mais ou menos, né? Antes eu era estagiária. E desde então eu tenho reuniões com a gestão da equipe para falar sobre carreira. No caso, a empresa tem um portal onde a gente tem o nosso currículo dentro da própria empresa, onde a gente vai alimentando com as nossas certificações, competências e habilidades. A empresa tem o desenvolvimento de metas para o fiscal year, tanto para desenvolvimento de valores, né? Eles incentivam a participação de movimentos que aprimorem valores ou incentivem a conhecer coisas que não estão no nosso hábito, conhecer o nosso colega de outra cultura, participar de movimentos nesse sentido. Então, eles têm uma avaliação de pessoal, digamos, eles incentivam a elaboração de um plano de desenvolvimento para valores durante o ano, isso é medido, o que a gente tem feito, no que a gente tem se envolvido, enfim. E tem também o plano de desenvolvimento técnico, né? Com levantamento ali junto com a gestão de pontos que eu gostaria de melhorar, desenvolver, pontos que o meu gestor vê que eu tenho potencial, que ele sugere, a gente trabalha nisso, né? Monta planos de desenvolvimento. Isso tudo vai ficando nesse currículo dentro da empresa, isso é aberto para todas as empresas do grupo, numa cadeia global, e com base nisso a gente pode fazer, é bem interessante, por exemplo, digamos que eu quero me inscrever para um cargo superior. Dentro desse portal tem todas as competências e habilidades que são exigidas para esse cargo, eu me autoavalio, o meu gestor me autoavalia, isso gera uma nota dentro dessa simulação, e com base nisso a gente vê se estou apto ou não a concorrer a esse cargo, quando surge uma vaga, algo assim. Vou alimentando também o currículo digital nesse sentido, para quando surgir a oportunidade eu me candidatar e os gestores dessa nova oportunidade também já pelo sistema fazerem uma pré-avaliação antes de contratar. Mas tem essa estruturação, sabe, onde a gente eu posso pegar, por exemplo, simular ali que eu quero ser gerente de tal coisa. Tem várias perguntas onde eu me avalio, o gestor me avalia, isso me gera um resultado já, assim, pré-estipulado,
onde eu preciso ter uma evolução, onde eu preciso melhorar, onde eu já estou encaixada nesse sentido. Com base nisso, a gente pode ir fazendo planos, né, junto com a gestão. E vocês têm o conhecimento sobre toda a estrutura e possibilidades e perspectivas de desenvolvimento e de crescimento. Isso é aberto, que nem eu digo, eu posso, se eu quiser lá simular o cargo de diretora da empresa, eu simulo e vejo apto ou não para isso. Tem pré-requisitos para qualquer cargo, enfim. E a gente pode ir simulando e trabalhando junto com a gestão. Posso sinalizar para a gestão, eu tenho interesse em daqui em 2 anos estar lá naquela área fazendo tal coisa. O que eu preciso até lá? Junto, dentro do sistema, isso é bolado, esse plano, né? E a gente trabalha nesse desenvolvimento e acompanhamento, né? E tem avaliações semestrais, enfim, dos desempenhos de valores, que não digo, e competências, tem as bonificações tanto por atingimento de metas de valores quanto competências, ambos são valorizadas, né? Tem a evolução de cargo por mérito que eles falam, né? Então, tem bastante coisa, assim, eu ainda estou conhecendo muito, mas em pouco tempo eu já vi que tem bastante coisa, né? E o estudo sobre este plano, tu tem conhecimento se ele tem um planejamento de revisão e de reconstrução ou adaptação, atualização? Acredito que sim, que anualmente o time global da empresa, ele coloca ali, digamos, quais os resultados, determinado grau de cargo precisa atingir neste ano para ser elegível a uma promoção, para ser elegível a um bônus salarial, para ser elegível a um grade maior, nesse sentido. Então, anualmente, essas metas, esses, né, vêm diretamente do time global da empresa, né, para todas as empresas do mundo, assim, que tem muitas John Deeres, né, no mundo. Então, isso vem de uma gestão superior, né, eu não sei se a revisão do plano, no sentido de como ele é conduzido é feita, mas as metas e os resultados esperados, né, eles vêm sempre atualizados. E quais são os espaços que vocês têm? Desculpa te explorar um pouquinho aí, mas é que quando a gente pega uma corporação assim que tem tão bem estruturado, né, eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho. E quais são os espaços que vocês têm para manifestar as suas ideias, as suas sugestões, as suas contribuições para, eventualmente, alguma melhoria? Existem espaços instituídos? Existem, como é que eu posso te dizer? De uma área para outra, sim, eu não sei te informar, tá? Digamos assim, sugestões, assim, mas dentro do nosso setor, isso é bem constante. A gente recebe solicitações de avaliação muito seguidamente sobre colegas, sobre processos, né? A gente tem, inclusive hoje, por exemplo, eu avaliei, né, bom, a gente avaliou, fui convidada para avaliar desempenho de 3 colegas, de forma anônima, né? Tem todo um portal que a gente faz isso e tudo mais. Da mesma forma, tem para avaliar processos dentro do setor. Quem quer se identifica, quem não quer não se identifica. E há também as reuniões em grupo, né, que são para discutir, enfim, né, no coletivo. Tem a gestão participativa também, né? Hoje no meu time tem o encontro, eu tenho a reunião mensal do time para tratar negócios e processos, melhorias, sugestões com todo o time. E tem também a reunião mensal para tratar desenvolvimento de pessoas, people. Muito bom. Olha só, que experiência interessante que a Dawana traz, né, com relação às práticas da John Deere, e quando são experiências positivas, não tem problema nenhum a gente mencionar o nome da empresa aqui, até porque estamos considerando que são práticas interessantes, práticas que dão espaço para as pessoas, né?
estabelecer essa questão assim da avaliação de desempenho sempre é um desafio muito grande. A gente vai ter ali na frente um dos capítulos que nós vamos estudar nessa disciplina é sobre avaliação de desempenho, o quanto complexo é isso, o quanto difícil é isso. Mas a gente precisa sim estabelecer esses diferentes canais, né, para ouvir pontos de vista, opiniões, ideias, críticas de diferentes lugares, né? Então, essa avaliação 360 que a Dauana indica que, pelo menos no meu entender, exista, né? Que se dá o espaço para que tu possa avaliar os teus pares, eventualmente tu tem espaço até para avaliar os teus líderes, assim como eles também, claro, logicamente estão te avaliando. Então, esse processo de uma avaliação permanente é um dos caminhos que se utiliza a partir dessas manifestações, um dos caminhos que se utiliza para identificação de rupturas num sistema, num processo de implementação de alguma forma de melhoria, e tu está dentro desse dinamismo empresarial, organizacional, de surgimento de novas tecnologias, tu estar sempre atento, né, a este teu plano de desenvolvimento, né, este teu plano de carreira, plano de cargos e salários, plano de desenvolvimento, porque sim, né, um plano de carreira ele precisa ser revisitado periodicamente. Um plano de carreira não é algo que se institui e se deixa aí por, né, indefinidamente. Aliás, planos de carreira, quando negociados com sindicatos, por exemplo, os planos de carreira têm um tempo bem demarcado, assim, de validade, né? São 2 anos e tu tem, normalmente, depois de 2 anos, revalidar estes planos, né, de carreira. Então, tem, sim, né, uma construção que não digamos que, autocrática, uma construção monocrática ou autocrática. São construções consultivas, participativas, amplas, e que, inclusive, têm uma voz relativamente forte dos próprios colaboradores, claro que com representatividade. Construir este plano precisa, né, trazer a voz das pessoas, dos trabalhadores, porque senão as pessoas, né, que trabalham na empresa têm que se sujeitar, se submeter e não tem a possibilidade de, né, não diria nem de reclamar, mas, enfim, de apresentar alternativas. Então, esses espaços democráticos são importantes. Isso é um elemento que sempre é preciso destacar. O estabelecimento de planos de carreira não deve ser uma ação monocrática. Não deve ser uma construção autocrática. Construa-se a partir da aproximação de interesses. O plano de carreira tem esse grande desafio, da aproximação de interesses. Um plano de carreira ele é concebido para que ele represente uma oportunidade de desenvolvimento das pessoas profissionalmente, desenvolvimento das pessoas, crescimento da sua, né, da sua importância, da sua representatividade dentro da empresa. Isto, por consequência, num processo de reconhecimento e valorização, vai sim exigir da empresa uma recompensa maior para estas pessoas que estão se desenvolvendo. Então, o plano de carreira, ele insinua isto, né? Ele sugere isto. Eu preciso mostrar para as pessoas como elas podem, onde elas podem chegar e como elas podem chegar, e quais são os ganhos, os benefícios que elas podem alcançar.
Então, isso precisa ficar claro para as pessoas e, por isso, tem que ser uma construção coletiva, certo? Aplicar, que é o segundo sistema, depois de tu ter as pessoas certas, que é lá escolhendo elas, buscando elas no mercado, lembram que a gente falou semana passada, né? Eu preciso ter formas de identificar as pessoas que realmente têm a ver com a minha empresa. Eu preciso ter formas para identificar essas pessoas no mercado. E depois, identificadas essas pessoas que a princípio têm um perfil alinhado àquilo que eu quero, bom, aí eu estabelecer os critérios de seleção mais corretos. Aí eu tenho as pessoas certas, eu preciso, nessa coletividade, mostrar para essas pessoas como as coisas acontecem. Este processo de mostrar para as pessoas como as coisas acontecem e inserir elas neste processo é o segundo sistema. E a formalização disto se dá por estes planos de carreira. Dentro destes sistemas de gestão de pessoas, mais do que recrutar, selecionar, né, inserir as pessoas, eu preciso também remunerar. E o terceiro sistema fala de recompensas. Recompensas. Semana passada ou retrasada, acho que foi a semana passada, nós falamos da teoria dos 2 fatores de Herzberg. Foi isto? Acho que foi semana passada, né? A teoria dos 2 fatores de Herzberg. Falamos da pirâmide de Maslow e da hierarquia das necessidades humanas. Este terceiro sistema, recompensa, diz respeito a programa de remuneração e de benefícios. E isto é classificado como um sistema importante. Então, vamos recuperar aquilo que a gente falou semana passada para refletir um pouquinho sobre este também importante sistema. O Herzberg disse que, olha, a gente precisa atender às necessidades humanas em todos os seus níveis. As pessoas dentro da empresa vão manifestar essas necessidades nos diferentes níveis. E nós precisamos ter programas para atender a todas essas necessidades. Na medida que a gente tiver alguma dificuldade para atender as pessoas nestes diferentes níveis, nós vamos ter problema. Só um pouquinho. Então, recompensa. Quando a gente está falando das necessidades básicas, das necessidades que estão lá na base da pirâmide, nós estaremos falando na necessidade de oferecer salários adequados, e para estabelecer salários adequados, o que a gente precisa considerar? Como é que a gente chega, né, nesses valores? Como é que a gente chega nesse nível de remuneração adequado? Preciso considerar o quê? Preciso considerar a realidade do mercado. Eu preciso considerar o que é a média salarial paga no mercado. Isto é um elemento, porque todos nós temos essa referência. Então, salário sempre se tem uma referência. Dependendo da função, da atividade, do cargo, a gente sempre tem uma referência que é a média do mercado, né? E a gente sabe isso, né, por conta de conhecer outras pessoas que tenham
funções semelhantes, por conta de anúncios, por conta, enfim, a gente tem inúmeras informações que fazem, que indicam esse tipo de, né, indicam esses níveis salariais. A empresa, como diz Herzberg, precisa remunerar adequadamente, e, se possível, até um pouquinho melhor do mercado, para ter os argumentos suficientes junto ao seu corpo funcional, no sentido de evitar reclamações, no sentido de evitar insatisfação e desmotivação. Então, procure remunerar as pessoas de maneira que elas não tenham motivos para se sentirem desprestigiadas ou desvalorizadas. Tenha presente o que é, né, a média de mercado. Além disso, claro, tem as referências legais, né? Nós temos os pisos das diferentes categorias e tal. Então, todos esses elementos são importantes para a gente determinar a remuneração. Mas, além da remuneração, outros elementos integram esse processo de recompensa. As pessoas estão trabalhando para nós, nós escolhemos elas, contratamos e nós precisamos recompensá-las. Quais são esses outros elementos possíveis de recompensa e o que né, o que as empresas utilizam, né, no sentido de fazer com que as pessoas se sintam prestigiadas, valorizadas. Às vezes, né, algumas pessoas podem imaginar que estão ganhando muitos benefícios e, pelo outro lado, ou na outra via, a empresa, na verdade, está fazendo uso da oferta de benefícios para poder oferecer um salário um pouco abaixo do mercado, mas tendo o argumento da compensação. Não, a gente te oferece, o salário pode até não ser o mais alto do mercado e tal, mas a gente tem um conjunto de benefícios que tu pode considerar e tal. E muitas vezes isso é por conta da elevada carga tributária, dos encargos trabalhistas que incidem, né, sobre a folha de pagamento. Estes são elementos importantes que as empresas precisam considerar. Eu preciso remunerar bem, preciso pagar bem, preciso ver todas as necessidades que existem nessa pirâmide e preciso oferecer benefícios, eu preciso oferecer condições para que todas essas necessidades sejam satisfeitas. Então, eu tenho que oferecer um bom salário, eu tenho que oferecer o vale-refeição, o vale-transporte, eu preciso oferecer condições, né, para que as pessoas tenham tranquilidade. Então, tem empresas que oferecem aí, estendem benefícios, auxílio creche, auxílio moradia, auxílio para os estudantes, para cursar ensino regular, enfim, né? Nós temos inúmeras alternativas para satisfazer essas necessidades que estão distribuídas na pirâmide representada pela hierarquia das necessidades. O sistema remunerar, ele trabalha exatamente nesta linha. Olha para o tipo de necessidade. Bom, acho que sim, oferecer um programa de bolsa para que o nosso funcionário possa cursar, fazer cursos de especialização, para concluir a sua universidade e tal. Acho que isso pode ser realmente uma coisa entusiasmante para ele, motivadora. Então, vamos lá. Estão atendendo, né, aspectos que estão lá no topo da pirâmide. E, enfim, né, ações de toda ordem que, de alguma forma, possam representar benefícios, possam, de alguma forma, representar recompensa. Então, nós temos que recompensar as pessoas e as pessoas precisam
se sentir, né, realmente valorizadas por aquilo que estão prestando serviço. Os 3 primeiros sistemas, que eu, mesmo que brevemente, estou passando, devem ser lidos por vocês, estão ali nestes temas, nos temas iniciais, o sistema agregar, o sistema aplicar e o sistema recompensar. Esses 3 sistemas vocês precisam ler para se, digamos, habilitar ou estarem com um domínio melhor quando forem ali fazer a objetiva, que, como eu falei agora há pouco, vai abrir, não quero falar nada errado, vai abrir no dia 10. Tá? Então, para a objetiva, leiam, sim, os sistemas de gestão de pessoas. A gente vai ainda falar brevemente, na sequência, na próxima semana, dos sistemas desenvolver, do sistema manter, do sistema monitorar. Mas os 3 primeiros sistemas que estão lá no tema 2, sistema agregar, recrutamento e seleção, sistema aplicar, que trata desta formalização do papel das pessoas, das funções, dos cargos e tal. E o sistema recompensar, que não diz respeito apenas ao salário, mas sim ao conjunto que a empresa vai oferecer de benefícios como forma de recompensa aos seus trabalhadores. Esses 3 primeiros sistemas estão ali no tema 2. O tema 3, na sequência, a gente vai também conversar, e aí vocês estarão aptos, habilitados para trabalhar na objetiva 1. Ok? Tranquilo? Espaço agora para dúvidas, comentários, como é que estão avaliando esse primeiro mês de encontros. Teremos mais 4, 5, 6 encontros e vai ter mais uma avaliação, e depois mais 4, 5 encontros e encerra o semestre. Então, é importante a gente sempre criar um espaço rápido que seja para a gente conversar e ver o que é possível aprimorar e tal. A ideia é, na sequência, sempre termos aquele momento inicial com alguma curiosidade, com alguma teoria específica e tal. Semana que vem eu quero trazer esse mito, mas não só esse. O livro é bem interessante e fala de muitas crenças. Eu li um só para introduzir e vocês pensarem, mas a semana que vem eu quero provocar com mais alguns mitos, alguns muito curiosos, alguns muito curiosos, e, enfim, que falam sobre ambiente sustentável, sobre carga horária, sobre neurociência, sobre startups, enfim, tem muita coisa aqui. Fala até sobre pares românticos dentro das organizações. Então, tem uma série de... Vocês sabem que tem empresas que não permitem que haja relacionamento entre os colaboradores. Muitas empresas entendem que isso é um aspecto que prejudica, que atrapalha, e tem como norma, dentro do seu... Talvez alguns de vocês até trabalhem em empresas que estabelecem como regra que não é permitido nenhum tipo de relacionamento entre os trabalhadores, entre as pessoas. E ele também traz discussão em torno deste tema. Fala sobre gerações, diferentes gerações, e, por consequência, as transformações que acontecem no ambiente de trabalho. Mas aí, a semana que vem, a gente vai trabalhar um pouquinho. Isto sempre só como um elemento introdutório, tá? Sempre alguma coisinha. Semana passada a gente falou, lembram, sobre o ponto de vista, ponto de vista
o quanto a gente faz julgamentos a partir daquilo que é a nossa história, a nossa forma de ver ver as situações e tal. Fizemos aquele exercício, acho que sim, né? Fizemos aquele exercício da moça e da velha, né? Então, que falou sobre pontos de vista. Já falamos sobre o Ricardo Sandler e a Judite, já falamos sobre o Dan Ariely e o experimento dos robôs, e vamos falar mais algumas coisas aí. Acho que sobre tecnologia temos ainda um bocado de coisas para discutir, né, sobre essas transformações. Penso que essas discussões sobre reforma trabalhista têm um impacto, sim, na gestão de pessoas, e é um aspecto que a gente pode também introduzir. E fica sempre o convite para que vocês, entendendo que seja pertinente a esses nossos encontros e discussões sobre gestão de pessoas, fica sempre ali os espaços no ambiente aula para que vocês sugiram, né, para que vocês tragam comentários ou sugestões de pauta, sempre no início de cada noite a gente inserir, certo? Então, se assistiram a algum tema interessante na área de gestão de pessoas e tal, alguma curiosidade, leram alguma matéria, viram alguma reportagem, pô, isso aqui é interessante o que está acontecendo sobre, né, esta coisa das equipes autônomas, essa coisa de não existir mais chefe, né, não ter mais líder, as equipes agora terem autonomia e tal. Sempre que vocês entenderem que tem um tema que seja, que possa trazer frutos, que possa trazer, né, bons debates, sugiram lá, vão lá nas salas de interação. Olha, professor, sugiro a gente conversar um pouquinho sobre essa questão aqui que está posta, né, que teve tal reportagem, que teve tal matéria e tal. Ou sobre situações que estejam vivendo, tá bem? Comentários sobre este primeiro momento aí, que está finalizando com as avaliações, relatório virtual e objetiva 1. Tudo tranquilo por enquanto na disciplina, por favor. Na gestão de pessoas, a gente fala muito que o processo de ouvir, o processo de avaliar, né, a dinâmica das coisas, essa coisa que tanto falamos aqui da gestão participativa, que vai se construindo né, com a opinião, com a voz de todos, é importante. Então, sim, o feedback sempre é necessário. É o momento. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes de finalizarmos a noite? Tudo certo? Tudo tranquilo? Só a Fábio que me olha. Todos, não sei quantos estão me olhando, mas eu só vejo a Fábio. Só a Fábio que está na sala de aula. O resto é só assim, figurinhas ou letras. Quem é que respondeu tudo tranquilo aqui? A Luciane. Tudo certo, professor. Luciane, tudo tranquilo. Ó, Jonathan. Thalita. Tudo bem, Thalita? Tudo certo? A Graziela diz que está se achando ainda, tudo muito novo. Graziela, me diz por que tu está chegando hoje? Tu perdeu alguma? Tem vários que perderam as aulas iniciais, estavam com dificuldade ali, até acreditavam que era no formato do EAD tradicional. Não, professor, está tudo muito novo nessa área de recrutamento. Estou bem perdida na matéria. Eu li algumas coisas eu entendi, outras... Qual é a tua área, Graziela? Qual é o teu curso? Na minha área, não, eu trabalho na área de informática, né? Mas autônoma, não empresa. Empresa mesmo multinacional, trabalhei uma vez só há muitos anos atrás. Sim. E o teu curso, tu está fazendo o curso de sistema de informação? Tá fazendo não, qual? Eu estou fazendo gestão da qualidade. Ah, gestão da qualidade. Ah, isso. Tá bem. Uhum. Mas é importante. Gestão da qualidade passa muito por gestão de pessoas também. Isso, então tá tudo muito novo para mim, mas eu estou tentando ler na medida do possível, do tempo também, né? Estou fazendo mais disciplinas, né? Sim. Estou meio perdida, mas eu estou aprendendo com os colegas, né?
Tá, e assim, Graziela e todos que, né, têm alguma dificuldade, eventualmente né, algum conteúdo mais difícil de entender, usem as salas de dúvida, usem as salas de interação, vamos conversando, tem todos os espaços. Então, sempre que tiver dúvida, escrevam. Essa é a ideia, né? Sim, a internet está complicada hoje, tá? O senhor está falando, até vou rever a aula depois, né? Porque está dando corte, até que a colega estava falando lá, da empresa que ela trabalha, estava bem interessante o assunto, só que cortou muito e eu perdi muita coisa que ela falou, né? E eu vou rever depois. A minha dificuldade maior é, além do assunto ser novo para mim, e cada vez atualizando mais, né? Sim. Não é aquele recrutamento antigo, que nem quando eu fiz uma prova lá de matemática, uma entrevista e deu. Sim. Era um processo assim, mais ou menos. Sim. Mas as aulas online, eu estou completamente perdida ainda, né? Difícil me achar na plataforma, as disciplinas, coisa ali. Quando eu penso que eu enviei, eu não enviei, eu deixei no... Mas daí é falta de atenção também. Tá. Não, mas então tá, vai cuidando. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, entra em contato, tá? Caroline, boa noite. Eu perdi algumas aulas iniciais. Não sei se tem algum grupo que estou por fora. Não, nós não constituímos grupos. Podem formar grupos, se vocês quiserem e tal, né? Para eventualmente fazer alguma atividade, mas não temos grupos formados, tá? Importante seguir participando. Mais algum comentário? Tudo bem? Não cheguei a ver nenhum pedido de mudança ou com sugestões aqui. Vamos seguindo assim, ok? Tranquilo? Então tá, pessoal. Quem não fez o relatório virtual, por favor, eu vi que ainda, olha, um pouco mais de 50% da turma fez. Então tem 40% da turma ainda que não fez e está encerrando hoje. Façam lá o relatório virtual, semana que vem já vai abrir a objetiva, tem um TDE ali para reforçar a questão do recrutamento, e semana que vem retornamos, ok? Boa sexta-feira, boa noite, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.